As 5 verdades que ninguém quer admitir e que, se você não admitir agora, isso não vai acabar com sua vida nesse exato momento, mas com certeza vai impactar na sua vida no longo prazo. Eu mesmo não admiti essas verdades por muito tempo, quebrei a cara e por isso que eu quero alertar você sobre elas nesse vídeo. A primeira verdade tem a ver com a responsabilidade e ela é só sua, não é de mais ninguém. Não é o governo, não é a empresa, não é a outra pessoa. Quando você assume essa responsabilidade para si, você também assume o compromisso, mesmo quando você não tem controle, de tomar uma decisão diferente e de ir para um caminho diferente. Porque pensa comigo, não é sempre que a gente tem o controle na nossa mão. Talvez, na menor parte das vezes, a gente vai ter o controle. Mas quando você assume a responsabilidade para si, independente do problema, do obstáculo, da mudança de caminho que você tem que tomar, a decisão está contigo. Você tomando a decisão certa ou errada, você fica em paz porque você assumiu o compromisso com você mesmo. A responsabilidade é só sua. Então não existe mudança na política, em lei, em juros, que vá fazer você ter uma vida boa ou ruim. O que vai fazer você ter uma vida boa ou ruim é você assumir a responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade, você tem aquela sensação de que tem um pouco mais de controle sobre o que está acontecendo na sua vida, nos seus negócios, nos seus projetos. Pensa só, mesmo que algo não seja possível de consertar, quando você assume essa responsabilidade, você pode tomar o caminho que for. Então, assumir a responsabilidade talvez é uma das coisas mais libertadoras que existe. E eu falo isso porque, em grande parte, talvez, da minha jornada, eu me coloquei em alguns momentos como vítima. Então, a gente tem o hábito de reclamar em alguns momentos. A gente se coloca como vítima. E a gente começa a se sentir melhor quando a gente fala para alguém, reclama para alguém, se queixa para alguém. Isso é comprovado. O nosso cérebro ele recebe uma pequena dose de conforto com isso. E aí a gente se sente acolhido, se sente ali muitas vezes reclamando com alguém que também está reclamando. Pô, a gente está junto. Aquela sensação emocional, né, de conexão, de conforto entre ambas as partes. Mas é exatamente esse estado de vítima que faz com que a gente não alcance os nossos resultados ou qualquer objetivo que a gente tenha de vida. E é exatamente assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, os nossos atos. A gente errou, a gente vai lá e assume, certo? Porque quando a gente assume, a gente expõe o erro, não precisa ser para outras pessoas, pode ser, eu vou expor para eu mesmo, para mim mesmo, esse erro. Eu vou olhar e vou dizer, cara, eu errei nisso. E quando eu assumo que eu errei, mesmo que outras pessoas estejam envolvidas nisso, eu tenho o poder de mudar. É que nem quando alguém está doente. Assumir a responsabilidade pela escolha do médico que vai te tratar, que vai te cuidar, a escolha do hospital, muitas vezes, é uma das coisas mais importantes nesse momento. Porque se a gente faz a escolha errada, talvez a gente adie o tratamento certo, leve mais tempo para encontrar a cura para algum problema que a gente tenha, seja ele mais simples, seja ele mais grave. Então, quando a gente está num momento desses de saúde, muitas vezes, a gente precisa assumir mais do que nunca essa responsabilidade, até mesmo na escolha do médico, do plano de saúde, do hospital que a gente vai. Então, assumir a responsabilidade é isso. É entender que em casos de vida ou morte, quem está no controle, digamos assim, na responsabilidade, melhor dito, é a gente mesmo, é você, sou eu, cada um de nós. Então,
Assumir a responsabilidade é uma das coisas mais importantes para mudar a vida em qualquer aspecto, para qualquer um, seja nos negócios, em projetos, na saúde. E o que eu vejo hoje é que muita gente se faz de vítima. Olha para o governo, olha para a empresa, reclama, teve um problema, um obstáculo, está ali choramingando, encontrando formas de criar mais problemas em cima disso. E quando essa pessoa se dá conta e se responsabiliza, ela começa a mudar a forma de pensar dela e ela começa a focar na solução. Bom, se só eu tenho responsabilidade sobre isso, então o poder está comigo. Ah, mas eu tenho outras pessoas no projeto, tu vê, não é só comigo, bababá, bababá. Esquece isso. Se você assume a responsabilidade num negócio, num projeto, mesmo que outras pessoas estejam com você nele, cara, assuma isso até o fim. Porque você tem o controle até mesmo de quem você está colocando no projeto. Então, se alguma pessoa não está dando certo nisso, você pode, olha, muito obrigado por trabalhar comigo até aqui, realmente não está dando certo a nossa parceria, te agradeço e bola para frente. Você procura um outro profissional para esse projeto. Então, quando você tem a responsabilidade disso, você tem a liberdade de criar a própria vida que você merece nos seus próprios termos. A segunda verdade que precisa ser assumida aqui é que você tem medo. Por isso que procrastina, deixa para depois, começa alguma coisa que inicialmente na sua mente tinha um alto potencial e no primeiro obstáculo você desiste. Você para de fazer o que está fazendo e talvez vai fazer outra coisa. E aí fica pulando de galho em galho. Eu vejo que muitas pessoas me mandam alguns comentários aqui no YouTube, outros amigos meus em conversas assim informais de café vêm e conversam comigo. Cara, eu não consigo começar um projeto e terminar. Eu procrastino, deixo para depois, me preocupo muitas vezes com a opinião de uma outra pessoa. Então, o que fica muito claro para mim, e eu já passei por isso inúmeras vezes, cara, é o medo. O medo ele paralisa. O medo ele faz com que a gente fique, de certa forma, estagnado. A gente fique parado. A gente mude constantemente de tarefa ou de projetos, porque parece que sempre tem um projeto melhor para ser feito. Só que aí vem um ponto. Todo projeto que você vai começar vai ter um obstáculo, vai ter dois e assim por diante. Quando você tem coragem e você confia nesse projeto, você tem um obstáculo e você busca uma solução para ele. Você busca mais uma outra solução e você vai caminhando, vai avançando. Então o medo é uma das emoções negativas que mais paralisam o ser humano, talvez a principal, que acaba com grandes sonhos, grandes objetivos. Muita gente desiste, aceita aquela vida do jeito que ela tá, é isso mesmo. E aí começa a colocar a culpa em outras pessoas, aí vem culpa no governo. Por isso que eu comentei da responsabilidade. Então, pensa só, assume a responsabilidade, começa a ter mais coragem. Só essas duas ações, essas duas atitudes comportamentais já mudam o resultado assim, ó, de muita gente. E o seu também. Então, não tem como você eliminar o medo do dia para a noite. Mas você pode dar pequenos passos todos os dias. E conforme você vai caminhando, vai dando pequenos passos, você vai ganhando mais confiança, tendo mais poder, confiança em si e condições de romper essas barreiras de medo, até que você se torne uma pessoa de um novo hábito. Aquele hábito inicial de ser uma pessoa que procrastina, que deixa para depois, certo? Que desiste de um projeto por causa do medo, muitas vezes o medo de perder, o medo de falhar, o medo do julgamento dos outros, se torna
por outro lado, uma pessoa com autoconfiança, com coragem, que enfrenta um obstáculo, supera esse obstáculo, dá mais um passo em frente ou para cima, aí vai se deparar com outro obstáculo e continua caminhando e vagando por esse objetivo que ela tem. Então, existe uma transformação aonde a pessoa passa de uma pessoa com medo, ao longo dessa trajetória se torna uma pessoa mais autoconfiante. E aí você está mudando o seu comportamento. E uma das coisas mais importantes para ter sucesso em qualquer área da vida é a mudança de comportamento. Então, cuide para que este medo não te paralise, para que este medo não impeça você de buscar um conhecimento novo, um projeto novo, para que ele não te paralise quando você comete um erro. Cometeu um erro, cara, segue em frente. Busca uma forma de solucionar aquele problema que você se encontrou ali, ou assume o erro, cara, eu errei aquilo ali, ok, o que eu aprendo com isso? Então, mais uma vez, assumiu a responsabilidade pelo erro, o que você aprendeu com isso e segue em frente. Então, essa questão de se sentir muitas vezes lento, travado, tem muito a ver com isso. Romper essa barreira do medo. Quando você rompe, tudo isso começa a se abrir na sua frente, todas as possibilidades. Aí você se torna uma pessoa mais corajosa, mais confiante para alcançar os seus objetivos. A terceira verdade: assuma que você evita o que é importante para ser feito só porque você não gosta de fazer aquilo. A gente tende a fazer o que a gente gosta de fazer. O que a gente não gosta, a gente deixa para depois, não faz, desiste. Então, uma das coisas mais maduras que alguém pode fazer é: isso é importante ser feito? É importante. Vai me levar mais próximo do meu objetivo? Vai. Cara, então vai lá e faz. Mesmo que você não goste de fazer aquilo, vai lá e faz. Porque pensa comigo, como que você vai gostar de fazer algo, muitas vezes, que você nunca fez antes? Como que você vai gostar de fazer algo que você tem dificuldade de fazer? A gente gosta de fazer algo que a gente tem prazer, que a gente já fez antes, que a gente já está familiarizado. Só que pensa comigo, você está num patamar de vida, você quer subir para esse patamar aqui. É óbvio que fazendo as mesmas coisas que você faz, você não vai chegar aqui. É muito óbvio isso. Você precisa fazer coisas diferentes. E para você fazer coisa diferente é entrar no desconhecido, fazer algo que você nunca fez antes, fazer algo que você tem dificuldade. Então aprenda de uma vez por todas que o adulto, a pessoa que tem resultado acima da média, ela vai fazer coisas que ela tem vontade de fazer, mas ela também vai fazer coisas que ela não tem vontade de fazer. E talvez no início da carreira, no início de um projeto, fazer o que não se tem vontade de fazer é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode viver. Porque quando você não gosta de fazer algo, e você decide fazer aquilo, você está indo contra uma vontade sua e fazendo algo que precisa ser feito. Isso é assumir total liberdade sobre os seus atos. Você é uma pessoa livre. E quando a gente vê pessoas hoje de sucesso, amigos também que eu converso, que já chegaram em lugares altíssimos, né, em projetos grandes de alto faturamento, essas pessoas falam a mesma coisa. Elas fazem algo que elas não gostam. E muitas vezes por um período muito grande de tempo. E uma coisa que fica muito claro, eu já passei por isso também. A gente começa a fazer alguma coisa, fala que não gosta, porque tem a dificuldade, é desconfortável, mas é incrível. Quando você começa a aprender a fazer isso de uma forma melhor, você aprende a gostar de fazer aquilo. E tu vê,
talvez uma coisa que você fazia que não gostava passa a ser algo que você ama fazer. Simplesmente pelo fato daquilo que você passou a fazer, ganhou competência para fazer e começou a colher os resultados dessa ação, você passa a gostar, a ter prazer daquilo. É a mesma coisa que ir para academia. Pensa só, não sei se você faz alguma atividade física, vai para academia. Eu faço academia há mais de 15 anos. Tem dias que aqui no sul tá frio, a beça 5 graus, 2 graus, e eu penso 2 vezes antes de sair de casa. Mas quando eu consigo romper essa barreira, porque eu sei que é importante a minha saúde física, principalmente, a mental também, mas a parte física é importante. Eu vou para academia, mesmo com aquela dorzinha, dizer, mas eu preferia estar aqui em casa, assistindo um filme. Aí eu vou para academia, os primeiros minutos, 10, 15 minutos, é sofrido. Mas quando eu tô lá, tô treinando, eu tô sentindo prazer, porque eu tô liberando hormônios do prazer. Quando eu volto para casa, eu me sinto bem, eu sinto disposto. Então, por isso que no outro dia eu pego e vou para academia de novo. Então, você precisa entender que fazer o que não se tem vontade de fazer é um dos atos mais libertadores que alguém pode escolher por si. A quarta verdade é que ninguém tá nem aí para ti. Então, não fique se preocupando com a opinião dos outros. As pessoas elas estão preocupadas com o quê? Com o seu próprio umbigo. Cada um tem o seu próprio desafio, o seu projeto, a sua dificuldade. Cada um vive o seu dilema interno. Então, quando alguém se preocupa com a opinião de uma outra pessoa, não tem sentido nenhum. Por quê? Você está deixando de colocar energia no seu próprio projeto, no seu próprio bem-estar, para colocar uma energia mental no projeto ou na opinião do que a outra pessoa que você acha que está achando, que muitas vezes não está nem aí para ti. Então, coloque essa energia mental, essa energia física em coisas que são sua. Diminua esse barulho interno na sua mente de achar que o outro está aí preocupado com você. Entenda uma coisa, você só vai conseguir ser uma boa pessoa para as pessoas que estão ao seu redor, para sua família, para os seus colegas de trabalho, colaboradores, para quem quer que seja, se você conseguir se sentir bem consigo mesma. Então a primeira pessoa que você tem que agradar de fato é a você mesmo. Esquece os outros, esquece a opinião alheia. Mesmo quando alguém vem e te critica, cara, esquece a opinião dele, dela. Então assuma essa questão de que você primeiro precisa estar bem com você mesmo. Quando você está bem contigo mesmo, você consegue ser uma pessoa boa com outras pessoas. Quando você não está bem contigo, não é com outras pessoas que você vai estar bem. Muitas vezes você vai estar mal contigo e você vai tratar outras pessoas mal também. Então, a primeira coisa é volte para dentro de si, esteja bem contigo mesmo. E esse é uma, talvez, das questões onde as pessoas mais têm dificuldade para admitir. Ah, não, mas eu não me preocupo com o que a outra pessoa está dizendo. Tá, mas peraí, pensa um pouquinho, será que não? Reflete sobre isso, porque quando você mente para você mesmo, você está prejudicando, em primeiro lugar, a você mesmo. Não é os outros que estão ao seu redor, é a você. Então, assuma essa condição, aonde você primeiro olha para dentro de si, se resolve os seus projetos, as suas coisas, e as outras pessoas que estão ao seu redor, elas vêm em segundo lugar. Em algum momento você tem que ter o egoísmo. Não é a todo momento, mas em algum momento sim. É o primeiro passo para você ter uma vida boa, para você se relacionar bem, é você ser egoísta. E ser egoísta quer dizer o quê? Você vai focar em primeiro lugar em você. Depois que você estiver bem com você,
você estiver se priorizando, aí você vai lá e você abre o jogo, se abre para outras pessoas, ajuda outras pessoas. Então a primeira coisa é com você mesmo. A primeira responsabilidade é contigo. E a quinta verdade é que você confia mais nos outros do que em você mesmo, mais no potencial dos outros do que no seu próprio potencial. Pensa só, você está lá olhando lá no Instagram, numa rede social, você está o tempo todo se comparando com alguém que na sua visão está acima de você. Mas isso não quer dizer que você está no nível abaixo. Talvez essa pessoa tenha algo que faz melhor do que você, mas você tem algo que faz melhor do que essa pessoa. Então a gente tende a confiar mais em outras pessoas, principalmente com a internet vindo aí. A gente vê pessoas com mansões, carros, fazendo viagens, e a gente começa a se comparar. E aí a gente pensa, nossa, mas como essa pessoa é acima da média, como que ela é boa, como ela é capaz, e a gente não percebe o quanto que a gente vai se diminuindo. Então a nossa confiança, ela é reduzida. E isso é uma das coisas mais críticas que tem, é quando você confia mais no outro do que em você mesmo, no sentido de você confia mais que o outro é capaz de fazer determinado resultado. E quando você pensa em você fazendo aquele mesmo resultado, fazendo um resultado melhor ainda, você começa a se questionar, a duvidar de você mesmo. Então, entenda uma coisa, a dúvida sobre a sua capacidade é exatamente o que pode estar te sabotando nesse momento. Tenha certeza sobre algo que você quer fazer de verdade. Tenha certeza que você pode aprender algo novo. Tenha certeza que você pode assumir responsabilidade, que você pode ter coragem. Confie em você. Você tem muito mais potencial do que você imagina. Agora me diz aqui, qual dessas verdades mais te incomodou? Responde aqui nos comentários. Isso provavelmente não é coisa só sua. Você vai ver que outras pessoas também têm, muitas vezes, a mesma dificuldade. Então, fique tranquilo que agora você já tem um caminho. Agora você já sabe, já está consciente disso e já sabe que assumir essas verdades é o primeiro passo para se libertar e para ter um novo comportamento, para ter um novo resultado. Nesse mesmo vídeo aqui, no final, eu vou deixar em algum lugar aqui um vídeo onde eu falo sobre o que eu aprendi em 18 anos sobre vida, negócios, e eu te conto em 18 minutos. Então clique e assista.